Boa noite, pessoal. Professor Rafael de Química. Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu vou estar falando remotamente para vocês, então mandando alguns vídeos sobre a aula ou as aulas 8 e 9 de distribuição eletrônica por camada e por subnível. Eu tentei fazer no plural, mas a internet está oscilando muito, então eu estou fazendo esse vídeo direto no meu celular para que vocês não percam essa aula e também a gente possa estar dinamizando sobre isso. Eu vou estar mandando para vocês em PDF também os slides dessa aula sobre distribuição eletrônica para vocês estarem acompanhando o que eu falei para vocês ou o que eu vou estar falando para vocês agora. A página é a página 255. A gente já começou essa aula, mas eu vou retomar da onde a gente parou. Então, resumindo, a gente tem aí o modelo atômico de Bohr, que ele começa a introduzir o conceito de camada, de eletrosfera, onde ele vai dizer para a gente que as camadas são formadas por 7 camadas, as camadas K, L, M, N, O, P, Q, e aonde cada uma dessas camadas podem colocar um número máximo de elétrons por camada. E foi aí que Linus Pauling, juntamente com Lewis, começaram a entender a eletrosfera do átomo. Então, a gente tem aí aqui um exemplo como o átomo de berílio. O átomo de berílio ele foge um pouco da regra do octeto, que era o que eles estavam acostumados a trabalhar. Então vou trazer aqui para vocês o exemplo do átomo de berílio, que tem só 4 elétrons. Esses 4 elétrons eles vão estar distribuídos apenas em 2 camadas, na camada K e na camada L. Então a gente pode dizer que o número máximo de elétrons em uma camada é sempre 8, mas é o número máximo de elétrons em uma camada, ou na última camada, é sempre 8. Então ele pode variar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 8. Isso para os elementos representativos que a gente vai estar acostumado ou vai se acostumar a trabalhar. Alguns átomos da tabela periódica vão fugir um pouco dessa regra do octeto, principalmente lá os metais de transição. A gente vai trabalhar um pouquinho eles, mas não muito. Então, a gente segue a regra do octeto, como eu já falei, com essa dica. O máximo de 8 elétrons na última camada, ou na camada de valência. Daí vem o conceito de camada de valência. O conceito de camada de valência é a camada mais externa do átomo, ou seja, a última camada. Então, dentro desses fatores, Linus Pauling introduziu o diagrama, o seu diagrama de distribuição eletrônica, e também introduziu os subníveis de energia. Então, lembrando, lá no início, Bohr colocou os níveis de energia dentro da eletrosfera. Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E Linus Pauling introduziu esses subníveis. Cada subnível também pode só uma quantidade máxima de elétrons por camada. Então a gente tem o S, 2 elétrons, o P, 6 elétrons, o D, 10 elétrons e o F, 14 elétrons. Sendo assim, ele montou o primeiro diagrama de distribuição eletrônica. Esse diagrama de distribuição eletrônica, ele segue sempre a ordem crescente de energia, ou seja, vai da menor energia para maior energia, sempre seguindo essa sequência energética. Como funciona o diagrama? Então, em cima no diagrama a gente tem sempre o número de elétrons e na frente do diagrama a gente tem sempre o número da camada e a gente vai ter sempre o subnível simbolizando pela sua letra, S, P, D ou F. Então, a gente tem, observando o diagrama, só para a gente relembrar, a quantidade máxima de elétrons por camada. K2, L8, M18, N32, O32, P18, Q8. E o número máximo por subnível, S2, P6, D10, F14. Seguindo aí, como que a gente realiza então essa distribuição eletrônica por subnível? A gente realiza essa distribuição eletrônica por subnível colocando cada
elétron em sua devida camada e cada elétron no seu devido subnível. Lembrando que a gente tem que respeitar os máximos de elétrons que cada subnível pode conter e o máximo de elétron que cada camada pode conter. E lembrando que a última camada não pode ter mais que 8 elétrons. Ou seja, passou de 8 na última camada, tá errado. Vai ter que refazer o diagrama para ver o que está havendo de errado aí. E lembrando aí que a gente tem alguns conceitos então dentro do diagrama. A gente aprendeu a camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o subnível, SPDF. A gente tem também, dentro desses conceitos, a camada de valência, que é a última camada, e a gente tem também a camada mais energética. A camada mais energética normalmente vai ser a última camada do diagrama, então ela é diferente da camada de valência. A camada de valência é a camada mais externa, ou seja, a última camada do meu átomo. E a camada mais energética vai ser realmente aquela que vai estar mais energética no diagrama de Linus Pauling, ou seja, vai ter mais energia. Então ela não é a última camada, ela é a camada com mais energia. A gente tem aí também algumas ordens que a gente vai ter que respeitar, ou seja, ordem energética. Quando pedir ordem energética, é a ordem crescente de energia, da menor energia para maior energia dentro do diagrama. A gente tem a ordem geométrica. A ordem geométrica respeita a matemática. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 até a sétima camada. A gente tem a distribuição por nível ou por camada, e a gente tem também o número de elétrons no subnível mais energético. Basta vocês olharem para o último subnível e vocês vão pegar o número de elétrons. E a gente tem também o número de elétrons mais externo. Mais para frente a gente vai ver que a camada de valência, ou o número de elétrons da camada de valência, vai definir qual família da tabela periódica que o meu átomo vai estar. Seguindo aí, a gente tem aí alguns exercícios. Esses exercícios deveriam ser exercícios em classe, mas como a gente não está em classe, eu vou estar explicando esses exercícios para vocês. Mas eu peço que agora vocês deem uma pausa no vídeo e tentem fazer realmente esses exercícios em classe antes de ouvirem a minha explicação dos exercícios em classe.